Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! China habilita 9 frigoríficos pelo mundo. Brasil não foi contemplado dessa vez. Vamos discutir com o analista de mercado Wagner Yanagisawa. Entre uma fase e outra de vida dos leitões, existem detalhes que garantem a sanidade. Vamos saber todas com o médico veterinário José Paulo Sato. Tem ainda a previsão do tempo e as notícias do setor? Fique com a gente até o meio-dia. Vamos começar agora. 6 frigoríficos de processamento de carne de frango, suína e bovina dos Estados Unidos foram habilitados para exportar à China. O país asiático está retomando os trabalhos de vistoria para aumentar as compras e equilibrar a falta daqueles que estão deixando de vender por conta dos surtos de Covid-19, informou a Administração Geral de Alfândegas. 3 unidades do Uruguai de carne bovina também foram reabilitadas. O Brasil ainda não teve sinal de que novas habilitações podem ocorrer por aqui. Vamos discutir os mercados com o Wagner Yanagisawa, que é do Rabobank. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre um grande prazer estar aqui com você. Legal, obrigado por ter vindo. Wagner, conta pra gente, tem movimentações aí pelo mundo, né? Ao mesmo tempo em que a China está aí implicando, né? Pedindo, por exemplo, até atestado livre de novo coronavírus, habilitando outros frigoríficos. Como é que está essa movimentação? Bom, por parte da China, a questão do déficit lá de oferta de carne de uma maneira geral, principalmente a carne suína, continua forte. Eles estão sofrendo impacto também com relação à demanda doméstica por conta das medidas de quarentena, risco de segunda onda, mas a demanda ainda é bastante forte pelo mercado chinês. Porém, a gente ainda está num período ainda de coronavírus, né? Então tem essas questões das suspensões, tem essas questões de novas habilitações também. Vale lembrar que antes de chegar o coronavírus aqui no final do primeiro trimestre no Brasil, a gente tinha aí em negociação 6 plantas para serem habilitadas para o governo da China, né, para a China. E por conta do início do coronavírus, esse processo foi paralisado, mas ainda a gente está numa expectativa aí de novas habilitações, aí, pelo menos para esse ano, de mais 6 plantas. Pois é. Ao mesmo tempo, também a China tem investido muito lá para restabelecer o rebanho, né? Isso todo mundo sabe. E até por esse mês teve notícia, né, Wagner, de que eles conseguiram aumentar esse rebanho numa comparação aí anual, mensal, pela primeira vez em quase 3 anos, né? Como é que fica o mercado com isso daí? Como é que até reagem preços? Acho que por enquanto nada de reflexo ainda, né? Vai demorar para isso. Sim. Esse ano a redução da produção de carne suína na China é ainda maior do que o ano passado. Vale lembrar que o ano passado, em volume, eles tiveram uma queda de produção de cerca de 22%. Esse ano a gente tem uma projeção, uma expectativa de uma nova redução na casa dos 17%. E a recuperação do rebanho suíno esse ano era esperado, uma leve recuperação. Porém, quando a gente olha para os números desse primeiro semestre, eles foram um pouco abaixo do que estava sendo esperado, né? Então, todas as medidas de quarentena, lockdown lá em janeiro e fevereiro principalmente, eles ainda estão passando por problemas com relação à PSA, que continua ativa, também tem a gripe aviária. Então, eles estão com um ritmo um pouco mais fraco, né? Então, para esse segundo semestre, houve um incremento nos esforços, principalmente por parte do governo, para essa recuperação do rebanho. E agora, no segundo semestre, principalmente por conta do aumento das importações de matrizes, a gente deve esperar aí uma recuperação este ano na casa aí dos 5 a 6 milhões de cabeças de reprodutoras. Mas vale lembrar que o rebanho da China pré-PSA em 2018 era na casa dos 400 milhões de cabeças. Então, uma recuperação ainda bastante pequena
mas já é um início, né, para os próximos anos, até 2023, 2024, que é quando a gente espera que o rebanho se estabeleça, a patamares próximos à pré-FSA. Então, esse ritmo de produção nos próximos anos deve continuar, mas para esse ano o déficit, né, a queda de oferta ainda é muito forte. Ah, tá certo. Então, números importantes esses aí, né, Wagner? Então, eles estão aí recuperando o rebanho, mas produção, né, o real, a carne processada ainda tá menos ainda. E prova disso são os preços que aumentam aí mês a mês, né, ou se mantém num patamar muito bom, né, Wagner? Você acha que isso continua por um bom tempo, então? Quando a gente fala aqui para o Brasil, a gente tem um desafio também com relação à produção, principalmente por conta dos custos de produção, né? A gente tinha uma expectativa no início deste ano de preços de ração um pouco menores nesse segundo semestre. Com o avançar dos meses, a desvalorização do real, o aumento da atratividade para as exportações, isso reduziu um pouco as expectativas de oferta aqui para o mercado interno e deve manter os custos ainda elevados. Porém, a gente vê a recuperação forte dos preços nesses últimos meses, desde a partir de maio principalmente, tanto para o suíno vivo quanto para a carcaça suína. Então, os aumentos de preços já estão superiores do que o mesmo período do final do ano passado, que teve o boom de exportações para a China, e que em tese a gente vê que, mesmo com esse aumento de custo, a atividade está remunerando. Mas a gente vê ainda essa dicotomia quando a gente fala de cenários, principalmente de margens, né, para quem está produzindo para o mercado externo, principalmente para a China, e quem está produzindo para o mercado doméstico um pouco mais fragilizado por conta da queda do consumo doméstico. Inclusive a gente tem até estado aí com preços recordes, né, Minas, agora por essa semana também, né? Exato. Mas você acredita aí que nessa relação eles não estão ganhando tanto? A remuneração está positiva, o grande ponto é que os custos estão elevados também, né? Como comentei, os patamares de preços são recordes já para o animal vivo, principalmente em Minas Gerais, né? A maior alta, sem dúvida alguma. Parte disso foi por conta do ritmo de produção. A gente começou o início de ano com um ritmo de produção bastante forte, né? Com as perspectivas bem positivas, tanto para o mercado doméstico quanto para externo. Com o avançar dos meses, no primeiro trimestre, a gente viu, com a chegada do coronavírus, aqui uma redução de consumo doméstico. Isso acabou frustrando um pouco a indústria, reduzindo um pouco o ritmo de produção. Não tivemos muitos descartes de animais, mas tivemos uma redução de produção, né? Uma estratégia de reduzir o ritmo de produção, o ciclo de abate, por conta da redução de demanda. Porém, com o retorno das exportações para a China, isso no começo do segundo trimestre, isso foi num ritmo muito mais forte até do que estava sendo esperado. E isso trouxe para algumas regiões um aumento de ritmo de produção de novo, né? Então, esse aumento com uma redução e um aumento de novo, isso acaba trazendo um pouco de impacto, né, nesse ritmo de recuperação. E também acaba limitando um pouco mais a questão da oferta, né? Então, por isso a gente vê níveis de demanda um pouco mais forte e isso que tem feito os preços impulsionarem de maneira forte e principalmente por conta do mercado da China. Realmente, né? Esse acompanhamento a gente tem feito juntos aqui, foi até engraçado para nós, né? Porque a gente comentava muito que o custo de produção poderia cair nesse segundo semestre e realmente no fim só aumenta, né, Wagner? Vamos acompanhando juntos aí. Obrigado pelas suas informações, tá? E pelo seu trabalho aí, né? Até uma próxima. De nada, eu que agradeço a oportunidade, obrigado a todos pela atenção e até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau. Os preços de carne de frango, suína e bovina acumulam alta no atacado da Grande São Paulo, refletindo essa forte demanda externa que a gente tem conversado aqui, né? As informações são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. O preço da carne de frango congelada no atacado da Grande São Paulo subiu 4,31% no mês, chegando a R$ 5,08 o quilo. A carne de frango resfriada subiu 4,73% em agosto, vendida a R$ 5,09. E o preço da carcaça suína também, né? A carcaça suína especial, que é vendida aqui no atacado da Grande São Paulo, subiu 8,62% em agosto, chegou a R$ 10,58 o quilo, conforme você vê aí com a atualização do CPEA. E agora vamos saber sobre o tempo com a Somar Meteorologia.
Depois de tanto chover e fazer frio, a frente fria já se afastou da costa do Brasil e agora a tendência é de tempo mais firme e com a temperatura em gradual elevação. A presença de um bloqueio atmosférico deve impedir o avanço de novas frentes frias pelo país. Por isso, os próximos dias devem seguir com tempo seco em grande parte do Brasil. Só tem chuva no extremo norte do país, com 30 milímetros acumulados, ao longo da faixa leste da Bahia e de Sergipe, também com 30 milímetros de chuva. E mais para o final da semana, uma nova frente fria vai se aproximar, mas o sistema deverá provocar no máximo chuva nas áreas mais próximas ao Uruguai, em torno de 15 a 20 milímetros. Na outra semana, de 30 de agosto até 3 de setembro, pouca coisa vai mudar na distribuição da chuva. Só chove no extremo norte do país, ao longo da costa leste do Nordeste e no extremo sul do Rio Grande do Sul. Intervalo, depois tem dicas para quem cuida especialmente dos leitões. Principalmente ali entre uma fase e outra, da maternidade para a creche, da creche para a terminação, alguns cuidados que devemos ter para manter a sanidade no transporte, por exemplo. Fique aí para ver com a gente. Estamos de volta e 284 novos surtos de peste suína africana foram identificados no mundo no último levantamento realizado entre 7 e 20 de agosto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, são 74 a mais que nos 15 dias anteriores. A Romênia continua o país mais atingido, com quase metade de todos os casos acompanhados no momento, que tem aí pelo mundo mais de 7 mil. E da barriga da mãe para a maternidade, da maternidade para a creche, os leitões passam por alguns processos até chegar numa granja de terminação, né? Quando já estão mais fortes e só precisam ganhar peso. E entre uma fase e outra, são necessários alguns cuidados para manter toda aquela sanidade que você trabalha tanto. Olha só na reportagem. Na espécie suína, a gestação dura em média 114 dias. No período final, as fêmeas são conduzidas para a maternidade e exigem permanência quase constante do produtor. Elas devem ser mantidas em ambiente calmo e livres de qualquer estresse, como calor em excesso, animais estranhos, barulhos ou mudança de local. Antes do parto, é preciso um cuidado bem simples, mas essencial, nos lembra a gerente técnica da MSD Saúde Animal. As fêmeas devem ser higienizadas antes da transferência para a maternidade e as instalações devem estar limpas e desinfetadas. Na maternidade, além de todos os equipamentos como comedouros e bebedouros, das matrizes e dos leitões, existe o escamoteador. Um outro cuidado importante é secar os leitões e garantir uma fonte suplementar de calor. Isso é ainda mais crítico em leitões com baixo peso ao nascer. Não podemos esquecer de todos os manejos iniciais, como a aplicação de ferro, por exemplo, e também os cuidados com a medicação de animais doentes e com as vacinações. A primeira amamentação tem uma função muito maior do que só alimentar o filhote. É essencial que os leitões mamem no mínimo 200 ml de colostro, que é fonte de energia e de imunidade contra várias doenças. Podemos dizer que o colostro é a primeira vacina dos leitões. A maioria das perdas de leitões ocorre na primeira semana de vida. As causas são inúmeras. A maioria de natureza não infecciosa, como esmagamento pela mãe e inanição, quando os leitões não se alimentam por falta de leite da matriz ou por exposição ao frio ou sangramento do umbigo. Os leitões mais fracos são os mais atingidos. O desmame deve ser realizado entre 21 e 28 dias de idade. Todos os leitões são pesados e transferidos para a creche, onde devem receber ração à vontade. Em criações com boas condições de higiene, não há necessidade de aplicar vermífugos nos leitões até os 2 ou 3 meses de idade, desde que as fêmeas tenham sido desverminadas antes do parto.
os produtores devem atender ao calendário de vacinação. Leitões devem ser manejados com calma e nas horas mais frescas do dia para diminuir o estresse após a separação da mãe. A saída da creche ocorre quando tiverem entre 52 e 65 dias de idade. Vamos agora receber um especialista, como sempre, para conversar com a gente, tirar dúvidas. E hoje é o José Paulo Sato, que é médico veterinário e coordenador de serviços veterinários também. José, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Tudo certo? Obrigado por ter vindo. Conta pra gente aí, dá algumas dicas, porque a gente mantém muito os padrões ali de qualidade e sanidade dentro da granja para que nenhum vírus, nenhuma bactéria estranha, né, entre, no caso, acometa os filhotes. E quando a gente faz aí o transporte, por exemplo, né, de uma maternidade para uma creche, de uma creche para uma terminação, como é que eu garanto isso também? Bom, como foi mencionado ali, a biossegurança, né, ela é extremamente importante a fim de mitigar a entrada de doenças na granja, mas aí nós temos as doenças que elas circulam dentro das granjas. Então, essa biossegurança entre as fases de produção, ela é extremamente importante. E as medidas que podem ser aplicadas seria a limpeza e desinfecção das instalações e, se possível, o período de vazio sanitário entre os lotes, a fim de baixar a pressão de infecção ali e a ocorrência de doenças nos animais. Tá certo. Até se comentou ali sobre prestar atenção em como está o clima e tudo mais. Isso realmente é importante? Com certeza. A gente tem várias variações, né, durante o ano aqui no Brasil, então em alguns estados elas são mais definidas, mas os períodos onde a umidade é elevada, o frio, eles tendem a viabilizar os patógenos por longos períodos. Então, o clima é extremamente importante e também fornecer um ambiente adequado para os animais de acordo com a idade deles. Então, como foi mencionado aí na entrevista, as fases iniciais, os leitões eles precisam de uma fonte de calor maior do que os animais de recria e terminação, por exemplo. Tá certo. É bom prestar atenção também nessa mudança aí de ambientes no próprio transporte, né? Porque só o pessoal habilitado é legal fazer, né? Porque às vezes o pessoal acha que se tem por acaso alguém ali que pode ajudar nessa... Porque é um dia movimentado na granja, né? Mas isso não é bom, né? Com certeza. Geralmente são equipes estabelecidas, e isso é muito importante, porque então aquela pessoa ela vai estar familiarizada, né, com o manejo que deve ser realizado de forma adequada e também minimizando ali o estresse dos animais, pois essa fase de desmame é uma fase onde que vai ter a mudança ali do ambiente, o desmame, então o leitão ele vai ficar longe da mãe, a mudança na dieta, e tudo isso estimula um estresse. Esse estresse, consequentemente, tem uma queda na imunidade, e isso viabiliza novas infecções. Tá certo. E isso geralmente, essa mudança de endereço deles, diríamos, né, tem que ocorrer num dia só. Isso, com certeza. Geralmente tem um período estabelecido na semana, então é o dia de desmame que nós chamamos, e é por lote. Então nesse período também alguns leitões eles estão ou mais velhos ou mais novos do que aquela meta. Por exemplo, se uma granja tem a meta de desmamar os animais com 21 dias, a gente vai ter os pontos ali que os leitões, né, que eles são um pouco mais novos ou mais velhos. E esses mais novos eles tendem a sofrer maiores impactos se não for realizado um manejo de forma adequada. Alguma coisa que eu devo ter atenção quando chegou um lote novo para mim? Sim, você deve ter esse cuidado antes mesmo de receber os leitões na instalação. Então, ali na creche, você deve verificar como que está a disponibilidade de coxo, se a ração ela está boa, se não tem ali fungos, e se ela não está azeda,
a disponibilidade de chupetas, então a fonte de água é extremamente importante, e também a limpeza e a temperatura com o ambiente climatizado para aquela fase. Como é que eu reparo que, né, pode ser que algum leitão ou outro sofreu um estresse, né? Nesse transporte e tudo mais? Geralmente esse leitão mais fraco, que a gente chama de refúgio, ele é menor, ele tem os pelos eriçados, ele fica mais quieto, mais apático. Então, nesses casos, é necessário um cuidado maior. Em algumas situações é realizado ali o manejo, então aplicar alguma medicação. Quando ele observar se ele está apresentando algum sinal clínico, seja respiratório, seja diarreia, seja alguma doença nervosa, que é muito comum nessa fase pós-desmame. Isso no primeiro dia, geralmente já reparo? No primeiro, no segundo dia? Sim, e somado a isso, ali logo na fase inicial da creche, os leitões eles acabam de receber uma das principais vacinas ali da suinocultura, né? Então, dos principais sistemas como a circovirose, micoplasma, e então pode ter a reação da vacina ali, e também, mas esse cuidado deve ser realizado durante toda a fase de creche. Tá certo, então. Legal, obrigado, viu, José, pelas informações e um bom trabalho aí para você. Até uma próxima, então. Sua primeira vez aqui hoje, né, mas venha mais. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e até mais. Valeu, bom trabalho aí. E agora vamos a um daqueles costumes ou ideias que, de tão falados, até parecem verdade. Dessa vez é sobre o limão, um ácido natural, concorda? E que seria capaz de diminuir a gordura da carne? Será? Cuidado, focinho de porco não é tomada. Carne gordurosa, o que fazer para diminuir? Tem quem espreme um limão por cima, porque ele é ácido, né? Ajuda. E será que ajuda mesmo? Olha, não. Apesar de ácido, não é suficiente para quebrar a gordura da carne ou até do seu corpo depois de ingerido. O limão não possui enzimas, um composto natural que seria capaz de fazer isso. Se você está tentando ingerir menos gordura, não tem outro jeito. Opte por cortes mais magros, como o peito de frango, ou retire a pele e a gordura aparentes da carne. Ficou decepcionado? Calma! Não deixe de usar o limão por conta disso. Muito pelo contrário. Use para temperar, para dar sabor e para amaciar a carne. Aliás, o limão é riquíssimo em vitaminas A, do complexo B e também a C. Já sabe que nossos quadros como esse ficam lá no nosso Instagram para você assistir de novo e também compartilhar com os seus amigos, né? O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã, é claro, aqui no Canal Rural. Tchau! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.